De regresso à Comissão Executiva, hoje estamos a falar de transportes. Carlos Barros, Mariana Abrantes de Sousa, José Almácio e Francisco Banha são os nossos convidados. Carlos Barros, estávamos a falar, passando-lhe a palavra. Eu concordo com o que a doutora disse, mas eu só tenho de esclarecer uma questão. Se eu sou um gestor e estou a controlar apenas as indemnizações compensatórias, eu tenho muito tempo disponível para controlar isso. Eu não tenho que controlar a minha propriedade e as indemnizações que tenho que pagar. Portanto, numa lógica de organização, é preferível privatizar. Eu terei sempre que pagar as indemnizações compensatórias, mas eu quero controlá-las, que eu não controlo neste momento, não é? E, portanto, eu não posso controlar, que é o que a gente está aqui a fazer, que é as próprias discussões ficam confusas, que é, eu tenho que controlar as indemnizações compensatórias e tenho que controlar a propriedade. Não tem cabeça para tudo. Numa administração pública, como você sabe, que não tem organização e que não controla, portanto. Um contraponto das duas opiniões é porque se calhar uma boa gestão pública, não é? Não, repara, em que é o gestor que gera é penalizado com mau desempenho. Não, até temos uma situação tanto ou quanto caricata. Por exemplo, enquanto numa empresa privada os gestores são remunerados, têm remunerações variáveis em função dos resultados alcançados. Se nós olharmos para as contas, por exemplo, do setor empresarial do Estado, e muitas dessas empresas, no caso dos transportes, nós temos lá prémios de gestão de empresas que não dão prejuízo. Chegamos ao fim, pegamos na conta, há prémios de gestão. Então, uma empresa que dá prejuízo ainda há prémio de gestão. Como é que se paga um prémio de gestão em empresas que dão prejuízo? Não pode. A empresa tem que dar lucro. Tem que estar equilibrada, não é? Portanto, como é que eu estou a remunerar uma administração e dar-lhes prémios para ter resultados negativos? Então, isto é a negação em tudo do que é a gestão de uma empresa, de uma organização. No caso, numa empresa privada, isso não se passaria. Numa empresa pública, claro, passa-se. Eu gostava, mais uma vez, de introduzir aqui, hoje estou numa mais de enquadramento propriamente do que estar a comentar propriamente as questões apresentadas. É que este tema dos transportes é uma componente muito política. Eu tenho aqui uma componente social muito grande e ninguém quis pagar a conta desses problemas sociais. E por isso foi sempre... Como alguém já disse, realmente, se há áreas onde há uma grande inação política, é efetivamente aqui. Vida, por exemplo, a rotatividade dos presidentes dos operadores de transportes. Um presidente vai estar na Carris, sai da Carris, vai para o metro, sai do metro, vai para a CP, ou seja, funciona em círculo fechado, em termos do partido A ou do partido B. Pronto. Eu penso que eu gosto muito de associar a esta questão, a questão de futebol. O penalti já foi marcado, falhou o penalti, perdeu o jogo. Agora vamos para a frente. Agora há a troika, há um plano e ele tem que ser concretizado. Olha, só para ver, uma das exigências do plano... Mas acha, por exemplo, que o plano devia ser mais detalhado em alguns aspectos nesta matéria dos transportes? Eu percebo. Só que para mim... O nosso governo é que tem que tratar desse assunto. Não, eu penso que o problema está perfeitamente claro. Olha, até ao terceiro trimestre de 2011, deste ano, tem que se fazer um plano estratégico do setor dos transportes, no seu todo. Uma análise profunda que vá, por exemplo, à capacidade instalada, ao tráfego, etc. Plano estratégico. Com isso, faz depois o resto. Agora, a questão que se coloca é, neste momento, não se pode continuar com o endividamento e, portanto, tem que se tomar decisões. Privatização, ou a concessão da rede a terceiros. É preciso fazê-lo, mas neste momento, com os preços atuais, com o estado da economia, como é que se pode estar a entrar por essa via? Tem que se, primeiro de tudo, fazer reestruturação. Reestruturar, procurar parceiros estratégicos e depois a concessão, privatização. Porque mesmo a questão da privatização ou a concessão, é preciso ter um bocadinho de cuidado. E eu gostava, por exemplo, de analisar mais em detalhe os resultados alcançados, por exemplo, desde 2008 até 2010, com a concessão do comboio da Ponte, à Fertagos, e do metro do sul do Tejo à Barraqueiro, porque só de indemnizações compensatórias, esses dois operadores já receberam 106 milhões de euros em 2 anos. Portanto, é preciso também perceber um pouco as questões. Depois, há outro aspecto que é, claro, naturalmente que eu estou completamente de acordo com o tema da gestão das empresas e, portanto, com o profissionalismo da gestão. Isso aí eu nem posso falar de outra maneira, até por vício de atividade ou vício de profissão. Agora, há um aspecto que tem que ser claro, tem que haver aqui um consenso nacional para que sejam tomadas as decisões. Já se sabe que é preciso reestruturar. Vamos reestruturar. Não se pode, mesmo a questão dos gestores públicos,
E se imagino que o Dr. Almassa, o professor Almassa agora vai para presidente da Carris ou para presidente do Metro. Ou vai do querer Metro. anunciar alguma Com o Metro, não vou anunciar, mas se confronta com encargos de pagamento de encargos financeiros, de que são 37,5% dos custos totais da empresa, quer dizer, é muito complicado. Quando as receitas são inferiores aos custos, é muito complicado, não é? Portanto, tem que se ter coragem. Há quem diga, inclusivamente, que só havia uma hipótese que só havia o problema. Era começar a zero. Era o Orçamento de Estado assumir as responsabilidades todas, as dívidas todas, começar a zero. Portanto, Podia-se fazer isso? Pode-se. Isso fazia Eu sentido? penso que vai ter que se fazer Tá, isso. vai. Penso que vai ter que se fazer isso. E depois começar... não sei E depois, lá está, a questão... Mas esta questão aqui é que estes são serviços públicos que não podem fechar e isto de passar a dívida para fora da dívida pública, de fora do orçamento, não engana a ninguém. E, como eu disse há pouco, à medida que o Ministério foi reduzindo o seu orçamento e obrigou as empresas a financiarem-se no mercado, a dívida ficou lá e passou. É por isso que nós temos o maior problema da dívida externa que um problema da dívida pública per se. Agora, portanto, e também, estruturalmente, dentro do Ministério das Finanças, houve um problema que é, ao reduzir o orçamento, perdeu força a Direção-Geral do Orçamento e a despesa passou para o âmbito da Direção-Geral de Tesouro e Finanças. E a Direção-Geral do Orçamento, da DGO, tem muito mais controle na despesa do que a DGTF. E agora, mas eu acho que vai ser necessário uma reestruturação de fundo. Há pouco estávamos a falar, há um ditado que não se deve desperdiçar uma crise. E as crises são bons momentos para tomar decisões de fundo, porque todas aquelas coisas todos aqueles impedimentos e barreiras têm que cair quando a crise é muito grave. E este momento é uma crise muito grave. O setor dos transportes foi uma das causas principais da crise, é preciso dizê-lo. E, portanto, a solução para a crise tem que vir também por uma solução do setor dos transportes, com privatização ou não. Eu pessoalmente acho que a privatização não é panaceia. O que é panaceia, entre aspas, é boa gestão financeira com regras, com disciplina financeira de alto a baixo. Desde a cobrança de tarifário, desde a aplicação do tarifário, desde ter um tarifário que acompanha a inflação e que não é aleatório, desde de ter subsídios que são feitos em função dos passageiros transportados e não em função do buraco que, entretanto, apareceu. Mas e tudo isso já está feito, não é preciso, podemos replicar um modelo internacional, não é preciso andar a inventar a roda. Não é preciso inventar, é o beabá, quer dizer, não há... uma das coisas que também que é preciso fazer é olhar para a taxa de ocupação, porque quando nós vamos lá fora, andamos nos transportes públicos e andam cheios. Porquê? E aqui também. Alguns. Eu ando nos transportes públicos e a Carris anda sempre a área cheia. metropolitana de Lisboa, Não do é Porto verdade, também. Mas a Carris tem receita inferior aos custos com pessoal. Isso é outro problema, mas isso não tem nada a ver com... Provavelmente é que ela tem investimentos que não correspondem muito superiores ao mercado de exploração que ela tem. Um problema de gestão. Há um outro problema no caso de Lisboa. É curioso que em Lisboa há um certo desequilíbrio. Em Lisboa as empresas públicas têm menos receita relativa que as empresas do Porto. Porquê? Porque a distribuição do passe social em Lisboa está desequilibrada. Não compensa tanto as empresas públicas, porque os passes são passes de multi-operadores e depois a fórmula para a distribuição da receita não está correta. Mas quem é que devia ter acautelado isso, por exemplo? Mais uma vez? Voltamos à natureza pública do transporte. É uma Se a tutela gente dos puser isto no transportes. setor privado, isso desaparece. Já não é um problema nosso, está a ver? Porque o nosso problema é assegurar o preço o transporte para quem ganha menos? Não, mas a gente tem que assegurar o preço dos transportes. Como ele disse no início, nós temos neste momento preços superiores ao resto do sul da Europa. E, portanto, isso não pode acontecer. É mais caro mas que se o a metro gente em não Madrid. fizer nada, aliás, como é que eu interpreto o problema da Troika? Eu interpreto que nós vamos precisar de reorganizar os transportes. Não é só um problema de assegurar a diminuição ou a privatização. Temos que tirar
os caminhões das estradas. Mas temos que tirar, que é um problema de poluição. Mas isso tínhamos que ter uma rede ferroviária. Já temos muito uma mais rede, temos, mas mais temos que ter uma operacional. viva, não podemos ter uma morta Exato. como temos ela agora, não é? É assim, o que nós precisamos é de gestão. E bom senso. Ou seja, sabe uns exemplos. Porquê é que o Estado é um mau gestor? É porque, ao mudar, os partidos mudam. E há um problema entre o principal e o agente. O principal é o Estado. Mas o agente tem interesses próprios e desenvolve os seus próprios interesses. E o que é que acontece? Como o principal nem sequer não é estável, muda, não existe praticamente principal, só há agente. Portanto, a Carris é do gestor da Carris, não é do Ministério. Ele usa aquilo como se fosse propriedade privada e faz muito bem. E não só do gestor, Por causa da estrutura organizacional do sistema, está a ver? Quem não consegue ver esse aspecto anda meio confuso. Mas eu queria só acrescentar aqui uma coisa, não só do gestor como do trabalhador, porque é que nós temos apenas, neste momento em Portugal, só temos greves nos transportes públicos? Porque têm um monopólio, então os próprios trabalhadores estão a apropriar-se do poder monopólico, porque como eu costumo dizer, o café da esquina não faz greve, porque o Sr. Manel desta esquina sabe que se ele fechar um dia, o negócio vai todo para o Sr. João, que tem o café na outra esquina. Sim, porque imagino que esse o trabalhador... Mas não há dois... Não concordo com isto. Eu acho que os trabalhadores têm de defender os seus interesses. E é assim, os trabalhadores não podem estar a dar a parte a que têm direito para ser ganho pelos operadores privados, por exemplo, como acontece neste momento. Bem, Porquê é que eles vão de aceitar isso? eu A gente não convém entrar nestes aspectos, mas não convém a gente pôr a questão entre trabalhadores e empresários. Nós temos um problema de gestão em Portugal, não temos um problema de trabalho. Não, mas temos que pôr as questões do ponto de vista dos interesses do país. Sim, sim. E sermos realistas e transparentes nas ações que praticamos. É verdade. Que todos nós sabemos que não podemos continuar com estas políticas sociais, não podemos. Nem podemos continuar com estes sonhos de fazer TGVs. Mesmo perante uma troika, o projeto do TGV não está suspenso, não é eliminado, está suspenso, vamos analisar os contratos, etc. Portanto, mas pelo menos isto já não foi mal, pelo menos essa loucura não foi cometida, não é? Pronto. Ainda. Não, espero que não seja. Pronto. Quando ainda, por exemplo, temos aqui a questão da linha do Oeste, que tem 400 mil pessoas, quer dizer, e não só, ainda há bem pouco tempo atrás prometia que se ia melhorar a linha, agora, em princípio, e para já não falar de Beja, não é? Para já não falar de Beja, faz um aeroporto em Beja e não há e vai-se fechar a linha de ferroviária, mas pronto.